Nós convivemos com muitas pessoas que tiveram uma mudança de vida, geralmente por um fenômeno sobrenatural que lhe foi acometido. Às vezes um milagre ou mesmo um sinal espiritual fizeram com que isso tivesse o comportamento dessas pessoas alterado. Jesus nos mostra que para ver o reino de Deus é preciso nascer de novo. A mensagem de hoje é sobre isso. Você tem um minuto para Deus? No Evangelho de João, no capítulo 3, a partir do primeiro versículo está escrito: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não te surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Essa é uma narrativa onde demonstra um certo homem chamado Nicodemos, que era um dos principais da sinagoga judaica, a ir com Jesus à noite, e talvez essa tenha sido uma atitude da qual ele tentasse, de alguma maneira, afirmar aquilo que ele tinha visto um pouco antes em Jerusalém, onde Jesus havia feito muitos sinais e milagres, e muitas pessoas creram nesses sinais por causa desses sinais. E aí talvez ele tenha ido com Jesus para afirmar isso. E é o que nós temos visto isso, porque quando ele chega com Jesus, ele fala que ninguém pode fazer todos aqueles milagres, todos aqueles fenômenos, se Deus realmente não for com ele. Ele estava afirmando que Jesus era um homem de Deus e que estava ali vindo de Deus. E que talvez fosse essa afirmação, que essa nova crença pudesse então elucidar na sua vida algum tipo de benefício. Por conta disso, Jesus retorna uma resposta para ele que nos demonstra algo contrário daquilo que ele percebia. Jesus diz que se ele não nascesse de novo, era impossível ver o reino de Deus, que é preciso que aconteça isso na vida de uma pessoa. Nicodemos não entendeu, porque no seu entendimento, quando Jesus fala até mesmo de nascer de novo, ele está falando de algo usando uma palavra que é exatamente do princípio, do começo, do Gênesis. Então ele entende que Jesus não está falando de nenhuma doutrina de reencarnar novamente, porque para isso ele teria que usar uma outra palavra, mas ele está falando de algo novo. Por isso ele não entende e pergunta como isso seria possível, alguém nascer do ventre, nascer de novo de dentro da sua mãe. E aí Jesus mostra para ele que esse entendimento não é um entendimento carnal, não é um entendimento humano, mas é um entendimento espiritual, que é para isso que ele veio, e todo aquele que experimenta isso tem na sua vida a própria dádiva do Espírito Santo, que é aquele a quem faz esse fenômeno sobrenatural acontecer na vida de quem crê. A dificuldade que Nicodemos teve de entender essa palavra de Jesus é a mesma que nós temos hoje, porque para muitas pessoas, mudanças de comportamento religioso é exatamente o que precisa acontecer, quando na verdade não é o suficiente. Alterar hábitos e crenças de uma maneira para outra não é aquilo que Jesus estava ensinando aqui como nascer de novo. Uma pessoa que tinha determinadas crenças ou que não acreditava em algo e depois passa a acreditar, ainda não nasceu de novo,
Uma pessoa que, por ter visto sinais, milagres acontecerem na sua vida, passa a ter algum tipo de comportamento alterado, de crer ou não crer, de hábitos, de usos e costumes ou em qualquer outro formato exterior, ainda não é o nascer de novo. O que Jesus demonstra aqui, que nascer de novo é um fenômeno sobrenatural do Espírito Santo de Deus que age na consciência da pessoa, trazendo a esta pessoa uma iluminação, um entendimento fora da realidade que ela sempre viveu e imaginou, e que transcende a tudo aquilo que ele entendia ou entende até o momento. Isso sim é nascer de novo, é nascer do Espírito, da água e do Espírito, porque a pessoa passa a ver o mundo de outra maneira. Ela nunca mais olhará para as coisas da mesma forma como olhava antes. Ela passa a ter um entendimento muito maior das coisas e principalmente naquilo que é a vontade de Deus, porque ela passa a ser movida pelo Espírito Santo de Deus. É isso que o Senhor quer, é isso que o Senhor tem para nós, e é o que eu espero que aconteça nesse dia, na vida de todos aqueles que creem em Jesus Cristo e que buscam isso. Não buscam apenas uma mudança religiosa, mas algo muito mais profundo e novo. E o que pode acontecer, o que vai acontecer, se todo aquele que crer nessa palavra tem esse privilégio também de que aconteça este fenômeno do Espírito na vida. É o que eu espero que aconteça, é o que eu oro para que aconteça nas vidas de todo aquele que crê. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.